Olá, boa noite, você telespectador, você telespectadora, muito obrigado por nos deixar entrar na sua casa pela TV Com. Hoje nós falamos ao vivo, como todos os dias, é óbvio, dos estúdios da TV Com aqui em Santos. TV Com Debate que hoje vai discutir aquela obrigatoriedade que depois passou a não ser mais obrigatoriedade, que é o extintor de incêndio para chamas do tipo C nos automóveis. Recentemente, o Conselho Nacional de Trânsito, o grande CONTRAN, decidiu que não é mais obrigatório ter o extintor de incêndio nos automóveis. Lembrando que o próprio CONTRAN disse que a obrigatoriedade, e aliás, além da obrigatoriedade, os motoristas teriam de trocar, está aí o grande pivô da discórdia, motoristas que não tinham o extintor do tipo para-chamas do tipo C nos automóveis deveriam comprá-lo sob pena de, caso parados por alguma blitz, alguma fiscalização, serem multados. Então eu, como milhões de brasileiros que possuem carro, estou me sentindo um palhaço, porque, a exemplo de muitos milhões, fui até uma loja, troquei o extintor, o carro que eu tinha não tinha o extintor para-chamas do tipo C, comprei, atualizei, paguei R$150 e, recentemente, o grande CONTRAN disse que não era mais obrigatório, era facultativo. Então, para discutir essas e outras trapalhadas do Conselho Nacional de Trânsito e da política em geral, que não deixa de ser também um grande programa humorístico, eu recebo hoje aqui o advogado Nobel Soares. Boa noite, Nobel. Boa noite, Guto Brito. Prazer em reencontrá-lo e satisfação enorme poder contribuir para a discussão de temas que você já antecipou perante seus espectadores. Sem querer fazer nenhum trocadilho, hoje o assunto vai ser quente. Espero que os extintores que tenho aqui no estúdio estejam preparados para apagar o fogo das nossas polêmicas. Junto com o Nobel Soares, me ajuda a fazer o programa hoje, Nelson Rodrigues. Boa noite, Guto. Prazer noite. Enorme estar mais uma vez aqui junto contigo, dividindo aqui o programa. Boa noite para o Nobel Soares, um grande amigo. E boa noite ao telespectador da TV Com Debate. Vamos falar também, aproveitando aqui a presença do Nelson Rodrigues, do Dia Nacional Sem Carro ou Dia Mundial Sem Carro? Dia Mundial Sem Carro. Dia Mundial Sem Carro, que foi na última terça-feira. Eu não sei se é com extintor ou sem extintor. A gente pode até trazer essa discussão também para o TV Com Debate de hoje. Senhores, minha primeira pergunta. Vocês caíram mais esse engodo do nosso, por que não do nosso governo, do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito? Boa noite, Nobel. Boa noite. Mais uma vez. Boa noite. Sim, satisfação em encontrá-lo. Satisfação é minha. Na verdade, eu não tive tempo. Então, isso estava irregular? A partir de 1º de outubro, eu ficaria irregular. Realmente, eu não tive tempo de procurar o extintor, mas estava nos meus planos, nessa semana próxima, antecipar meu 1º de outubro, quando efetivamente o CONTRAN avisou que seria obrigatório o uso do ABC, né? Um extintor que apaga 3 origens de fogo. E essa exigência, ela já vem desde 1970. Estou dizendo isso porque são 45 anos, é isso? 45. De lá para cá já ocorreram 45 anos em que o CONTRAN exige porque alega ser necessário a utilização dos extintores para a segurança das pessoas, dos veículos, passageiros. E a surpresa é que agora, nesse momento, agora no final de setembro, ele diz que não é necessário, porque é mais perigoso, segundo o CONTRAN, atribuir ao condutor de veículo usar o extintor, já que ele não tem preparo, do que não possuir o extintor. Estranho, será que isso já não era possível saber desde 1970, quando tomou essa decisão de obrigar as pessoas a gastarem com um produto que mais tarde não seria necessário? Uma curiosidade, a maioria dos países europeus, Estados Unidos, não usa extintor em veículos, e são países desenvolvidos. O Brasil, que está na faixa do subdesenvolvimento, entendeu que era necessário, ou seja, atuou na contramão dos países que poderiam servir de referência em matéria de segurança do trânsito. Então,
depois nós vamos aprofundar mais essa discussão, mas essa exigibilidade de trocar o extintor, porque extintor já tínhamos que trocar, e para atender o quê? Trocar o extintor, primeiro valeu a 1º de janeiro de 2015. Quando chegou próximo do janeiro de 2015, o CONTRAN adiou para abril, alegando que não havia estoque no Brasil para atender a demanda. Bom, então adiou para abril. Quando chegou perto de abril de 2015, adiou novamente a exigência para julho deste ano. Quando chega às vésperas de julho, adiou para outubro. Então, isso é coisa que não se adequa, ou pelo menos a população não espera do órgão público. Se é um particular, um comerciante, olha, hoje, amanhã, que eu vou fazer, até é compreensível, não é uma coisa que você aprove, mas é compreensível porque não repercute na vida de terceiro. Mas quando é o poder público que determina que você compre aquele produto e fica adiante, depois diz que não é necessário, para mim isso é uma irresponsabilidade muito gritante e demonstra ou denuncia, né, a incapacidade política desses dirigentes do CONTRAN de administrarem a segurança do trânsito. Então, as regras são elaboradas a seu bel prazer, segundo o apetite, eu me arrisco a dizer, Guto e Nelson Rodrigues, segundo o apetite dos fabricantes. Lá atrás tivemos a exigibilidade do kit de socorros. Já vamos falar do kit, né? Já temos imagem do kit aí, do grande kit, que ia resolver, olha ele aí, ia resolver todos os problemas médicos dos motoristas em caso de acidente. Então você tem um acidente, imagina só o telespectador conduzindo o veículo, acidentou o passageiro, está lá uma fratura exposta, aí ele vai lá no porta-luva, pega aquele kit... Pode tirar a volta, depois a gente vai... Eu acho que esse kit está parecido com aqueles kits vendidos pela organização Tabajara. Exatamente. Na TV, naquele programa cômico. Comédia, aquele comédia, aquela comédia, né? Então você veja só como é que se pode exigir de um condutor de veículo prestar primeiros socorros a um acidente de trânsito. O correto é chamar quem tem habilitação para isso. Eu, em princípio, não tenho obrigação de ser habilitado para prestar socorro. E, de repente, eu vou prestar um socorro, então uma fratura exposta, eu pego aquele esparadrapozinho, aí colo na fratura. Pronto, está tudo resolvido. Isso é palhaçada, o CONTRAN. O que mais chama a atenção, Nelson Rodrigues, é o seguinte, disseram que era obrigado, e do dia para a noite, praticamente, disseram que não ia mais ser obrigado. Será que eles já não sabiam que não seria obrigado, mas mesmo assim bancaram que todas as pessoas deveriam se adequar? Você não acha estranho isso? Olha, no mínimo estranho. No mínimo, né? O professor aqui falou com propriedade, né? 40 anos, 45 anos para você pensar em todos os procedimentos, né? Trazer experiências de outros lugares do mundo é importante, como foi colocado aqui, né? A exigência não é feita em vários países, mas no nosso era. E no meu caso aqui, um pouco diferente do Nobel Soares, o meu extintor, ele estava na validade, que vai até novembro. Eu achei injusto trocar o meu extintor, né, a exigência de outubro, sendo que o meu ainda estava na validade. Quer dizer, não pensaram nisso também, né? Porque é uma questão de relação de consumo. Né? O meu está na validade, então eu tenho que usar até a validade. Quando terminar a validade, aí eu trocaria o extintor. Aí você ficaria obrigado a trocar ao findar da validade, mas isso também não foi observado. O Nelson está correto, hein? Porque a portaria... Certíssimo. A portaria, a resolução do CONTRAN não previu o respeito à validade de um produto que já veio com carro 0 km, por exemplo. Relação com o consumidor. Tem um carro 0 km, vai vencer daqui 4 anos o extintor. Então, obrigatoriamente, eu teria que substituí-lo. E quem me indenizaria pelo custo? Exatamente. O Nelson colocou uma situação que aqui não está previsto. E a palhaçada, Nelson Guto, é tão grande. Eu estava lendo a resolução, até erros de concordância, erros de português, de monte, assinado por gente representante do Ministério.
Eu concordo com esse verbo nominal, tá? Nem revisar o texto. Nem revisar. Não, nem escrever, né? Não Olha sabem só, escrever. aqui nos considerando o Conselho Nacional, considerando o disposto, não disse qual. Parou aqui, está aqui a redação. Aí continua, considerando o que consta do processo. Resolve, aí vem. Esta norma torna facultativo o do extintor. Adiante, os proprietários dos veículos que estão desobrigados poderão usá-lo facultativamente. Ora, se está dispensado, não tem que ter uma regra dizendo que você pode usá-lo se quiser. Aí lá adiante vem, olha, se quiser usar vai ter que obedecer às regras aplicáveis a caminhões, a ônibus, etc. Ora, isso é idiotice, né? É chover no molhado. Ora, se é facultativo, eu uso se eu quiser. Agora, se eu quiser usar, eu vou ter que me submeter às regras aplicáveis aos caminhões, aos ônibus, aos tratores, enfim. Então você nota que eles estão perdidos. Perdido mesmo, sabe? E tem outro detalhe. Inclusive na língua portuguesa. Aqui eu vou pegar aqui. Os proprietários dos veículos descritos no caput, os proprietários dos veículos descritos no caput poderão optar pelo uso do extintor de incêndio. Ora, gente, se não é obrigado, é evidente que ninguém vai usar. É uma regra desnecessária, né? Para quê? Já nasceu morta. Já nasceu morta, porque se eu não estou obrigado, eu uso se eu quiser, não precisa estar na lei, entende? A lei tem que dizer o que é obrigatório e pronto. O que não é obrigatório é facultativo. Fica claro isso, Fica não precisa claro, escrever. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre isso. Quando a gente vai usar um produto, se a lei obriga você a usar um determinado produto de segurança, você no mínimo tem que estar habilitado para o uso. A grande maioria das pessoas não sabem usar o extintor em caso de incêndio. Nem treinamento há. Não tem treinamento. Nem então como é que você vai ser obrigado a usar um produto de segurança se você não sabe usá-lo? Fica como um acessório inútil no carro. Se fosse eu diria que é um adorno. Se fosse seguir a regra, então todos os motoristas teriam que passar por uma capacitação. Exatamente. Isso. Não é? Correto. Para poder usar o extintor da forma adequada. Que é lógica, o né? mesmo se diga do kit... Kit de Exatamente. primeiro socorro. Vamos pôr o kit de primeiro socorro aí, por favor. Teremos Walter. que fazer um curso para Exatamente. poder... Olha aí o kit. De enfermagem, De né? enfermagem. Bonitinho. E eu me lembro, a Socorros. resolução é de 1998. Logo que surgiu esse Código Novo de Quando 97, a resolução instituiu essa obrigatoriedade. É evidente que os fabricantes desse kit faturaram horrores. Milhões e milhões de carros no Brasil todo foram obrigados a comprar o kit, depois agora não precisa mais. Já ganhamos dinheiro, pode jogar fora. E eu me lembro quem que interessava a isso? quem Exatamente, é o mesmo caso do extintor. Eu acho, vamos devolver para o telespectador, acho que ele sabe. A quem interessa vender. E aí, coincidentemente, eu lembro que na resolução do CONTRAN, dizia que era obrigatório o kit, a bolsinha ser vermelha, Até a com cor, uma né? cruzinha branca, identificando que ali tinham os materiais Isso de primeiro porque socorro. o proprietário do veículo que tivesse sem a cruzinha, ele não sabia que ali estava o kit. Exatamente. Tem que pôr a cruzinha branca na sacolinha vermelha. Eu preferiria azul, mas era obrigatório Sim, vermelho. é ou obrigatório. verde, que é a cor da saúde. Exatamente. Não é? Agora, ali, materiais importantíssimos que, com certeza, usados no momento de um acidente automobilístico, poderiam fazer diferença entre a vida e a morte das pessoas. A gente vê ali uma tesoura, esparadrapo, gaze. Vai ajudar muito. Vai ajudar demais, assim. Salva um acidente. Que em determinados acidentes, inclusive a ordem é não mexer na pessoa. Exatamente, é chamar o resgate. Chamar uma pessoa habilitada. Tem habilitação, né? Exatamente. E aí, eu me lembro também que o CONTRAN dizia que, olha, vão acontecer blitzes, vai haver fiscalização, porque a primeira pergunta foi feita nesse sentido. Olha, quem é que vai fiscalizar? Como tudo no Brasil, as leis são feitas e depois, entre aspas, eles esquecem de dizer quem vai fiscalizar. Então, isso acabou caindo em cima das polícias rodoviárias e das polícias que fazem as blitzes de trânsito, né? As polícias militares dos estados. O senhor Nobel já chegou desde que foi instituído o uso obrigatório do kit, o senhor chegou a ser parado
e solicitado o kit? O kit... Primeiro socorro. Primeiro socorro não houve tempo, que foi uma passagem relâmpago. Então, você veja que é tudo baseado na provisoriedade. Isso aqui vai ser instituído, é obrigatório, vamos cobrar multas, arrecadar, porque muitas pessoas não tiveram tempo suficiente, sobretudo os carros já em uso, em circulação, de adaptá-los a esse kit. Então, é lógico que os órgãos de trânsito faturaram bastante, os fabricantes, ou o fabricante, que muitas vezes é um só, sabe? Exatamente. Sim. Ele chega no... Exclusividade, exclusividade. Né? Você coincidência, vê que, né? vou dizer aqui como é que funciona. Então, o órgão de trânsito está lá, passivamente. Então, você é fabricante de um produto, você quer lançar no mercado e de uso obrigatório, você vai reivindicar, chega lá no presidente do controle, escuta, olha, eu estou precisando faturar uma grana lançando esse produto que é um espetáculo e tal. É revolucionário. Revolucionário, mas qual é a descrição do produto? Aí você descreve toda a ficha técnica do produto, logo sai a resolução do CONTRAN. É obrigatório esse produto dito pelo fabricante, com tais requisitos, sob pena de multa. Pronto. Aí ele coloca no mercado e começa a vender. Me parece que há uma, como se diz assim, eu estou suspeitando, depois de tanto lava-jato, de tanta coisa, sabe, eu tenho direito a suspeitar de regras como essa, que muitas vezes é para atender interesses escusos, não confessados, porque eu não posso aceitar que um órgão de trânsito, com a responsabilidade que tem o CONTRAN, de disciplinar a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, baixar normas para depois dizer que elas não devem ser aplicadas. É brincadeira. Eu quero acreditar que eles ou são irresponsáveis ou agiram de má fé. Porque é inacreditável, repito, um órgão não é um órgão individual, é um conselho. Olha quantos ministros tem. Ou seja, olha, presidente do qual tem, participam ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro dos Transportes, ministro da Educação. Gente, Ministro da ministro Defesa. Da Defesa. Da Defesa, Essa agora É um problema de segurança nacional. Eu fiquei arrepiado agora. Você fica tão empolgado. Meu Deus, o Brasil é um país sério. Sim, olha, a Defesa participando de um assunto tão importante quanto esse. Né? Aí ele se reúne, as justificativas foram diversas para desobrigar o uso do extintor ABC. Né? Olha, a primeira, uma delas disse que você não está preparado para usar o aparelho. Eu diria que muitas pessoas nem sabem onde fica o extintor. Nem sabem. Se for uma coisa de emergência, eu não saberia, porque eu nunca usei. E também quando você faz a habilitação ou a renovação, nada disso é discutido com você. Não é sério, então, exigir-se. Aí diz, não, mas é porque às vezes isso pode causar mais acidente do que prevenir. E que de milhões de acidentes de incêndio de veículo, somente 800 usaram extintor no Brasil. Então, se eles já tinham essas informações, eles sabiam que o condutor de veículo não foi habilitado para usar o extintor. Eles sabiam que as pessoas não sabem usar aquilo ali. E por que exigiam? Porque as fábricas precisavam ganhar, os fabricantes. E agora o prejuízo que está causando para quem fabricou, eles estão dizendo que o fabricante não deu conta da demanda. É mais um dos argumentos para tornar inexigível o extintor, que deram tanto prazo e os fabricantes não conseguiram atender a demanda. Comerciantes aqui se queixando, compraram estoque para atender a demanda. E agora, onde eles vão colocar esses extintores? E, se me permite, tem um agravante ainda nessa questão, porque os testes realizados com esse tipo de extintor ABC e o que era antes utilizado, não houve grande diferença na simulação de incêndio, não houve diferença praticamente nenhuma. Da eficácia de um e de outro. Praticamente, de um ser maior que a do outro. Era praticamente igual. Né? Nos testes realizados, inclusive alguns testes foram filmados e veiculados sobre esse tema. Então, o que eu chego à conclusão, baseado nesses fatos, que era um verdadeiro engodo, né? Mais um estelionato que a população teve que engolir. É isso, Ronaldo? Super engodo. Um engodo. E quem paga por isso, né? Você veja, a população fica desassistida, desprotegida. Você não vê um órgão, tipo o Ministério Público. Não, por exemplo... Opa, vamos então abrir uma ação civil. Não, o prejuízo econômico
né? Não só dos fabricantes, mas também do comércio atacadista, cadeia do toda, varejista. Toda a cadeia, do consumidor, do comerciante, do fabricante, que agora não sabe Quem é que vai pagar fazer. o prejuízo? Aproveitando, Só um minuto, por Guto. favor. Para ficar bem claro, quando o governo decide por algo, as pessoas têm por hábito acreditar na seriedade da medida. Na boa-fé? Na boa-fé. Vale para questões econômicas, política fiscal, depois a gente pode até enveredar por esse campo daqui a pouco. Então, quando, por exemplo, a Dilma, olha, eu preciso fazer um ajuste fiscal, recriar a CPMF. Muitas pessoas acreditam que é sério, que é preciso mesmo. Que agora vai, né? Que agora vai e que é necessário aquele remédio amargo. Mas quando nós vemos isso aqui, dá para acreditar nessa? Não. Não Claro dá. que dá. Aproveitando que eu estou aqui do lado de um grande advogado, existe a possibilidade de um consumidor entrar na justiça para requerer um reembolso não sei se cabe perdas e danos morais, danos materiais. É uma relação de consumo? O que o direito diz a respeito disso? Então, nesse caso, o Estado brasileiro, a União Federal, ela induziu você a erro, induziu você a gastar por uma coisa que não era necessária, que mais tarde ela vai admitir que não é necessário. E olha que os fundamentos que usam para revogar a medida são antigos, não são de agora, dessa semana, não, são antigos. Então eles vinham engavetando essas informações até chegar num ponto que supostamente o fabricante vendeu todo o estoque, agora podemos dizer... Agora pode dizer que não é mais obrigatório. Agora não é mais obrigatório. Já... Pegadinha do malandro. Pegadinha. Então, esse país não é sério. Esse governo, melhor dizendo, não é sério. Não é sério mesmo, porque faz chacota das pessoas. Tira o dinheiro. Então você pergunta, é possível? Em tese, sim. Porque houve uma indução a um gasto. E não é somente o gasto de 100, 200 reais, não é só isso. É o tempo que você leva, é a preocupação mental que você reserva tempo para poder atender a esse requisito, sob pena de multa. Então você teve um abalo psicológico, aqueles que se submeteram a adquirir o produto. Eu penso que poderia ser reclamado nos PROCONs do Brasil todo a promoção de medidas, não somente para ressarcir a despesa desnecessária, mas também para condenar a União Federal em danos morais, porque as pessoas sofreram tanto no momento de atender a determinação, quanto agora por sentirem-se lesadas. Também. Perfeito. Além disso, Nobel, então você acredita que há espaço para uma ação. Vocês também não acham que os PROCONs, eles também dormiram no ponto? Porque acho que eles tiveram ser os primeiros a se levantar contra uma decisão como essa. Até porque já se sabia nos bastidores que isso seria revogado, que ia chegar num ponto que, olha, não compra. É que nem aquele na época do Collor lá que iam mexer na poupança. Quem sabia tirou o dinheiro da poupança. Só quem não sabia, a maioria do povo, deixou o dinheiro lá. Eles já não sabiam disso? Muitas vezes você tem informação privilegiada, a ação vai disparar, você compra a ação, amanhã está rico. Né? Do dia para a noite. Do dia para a noite, ou da noite para o dia. Quer dizer, então, tem isso, o privilégio de você ter informação. Então, ninguém tira da minha cabeça que isso foi uma coisa planejada. Foi deliberado, foi decidido que iriam propiciar um enriquecimento aos fabricantes desses extintores em prejuízo da comunidade dos condutores de veículos, né, particulares do Brasil. Mas aí, Nobel, o objeto dessa ação seria contra o Conselho Nacional de Trânsito. Não, contra a União. A União como um todo. Por ato do órgão federal que é da União. A União é a pessoa jurídica, sim, né? Quem tomou a decisão. Sim, mas aí você conta toda a história que foi levado a acreditar na seriedade desse Conselho, pega a resolução, que adiou desde janeiro e vem adiando como se... Depois, supõe-se que foi para que os fabricantes liquidassem seus estoques. Eu digo porque é uma responsabilidade jurídica do Conselho que decide, né? Isso. Assim como o Conselho da Petrobras, que tomou decisões, Isso. né? A responsabilidade jurídica de ter feito isso ou aquilo, esse também é um conselho.
E tem essa responsabilidade. O Conselho é um colegiado, né? Formado por membros do governo federal, Exatamente. portanto, eles representam aqui o governo federal. Exatamente. É essa pessoa jurídica, governo federal, que responde pelos atos de seus agentes. Eles aqui atuam na qualidade de agentes do governo federal. Agora, do ponto de vista da responsabilidade, se houvesse, não estou aqui afirmando, penal, aí sim seriam eles. Exatamente. As pessoas físicas responderiam. Né? Se ficar comprovado que houve aí um acerto, uma fé, que houve um dolo, que em conluio com fabricantes para lesar a sociedade, aí já parte para o crime. Mas, em princípio, eu parto para o dano moral e o ressarcimento, por menor que seja, dessa quantia que desnecessariamente foi destinada para a aquisição de um produto que sabidamente era para ser tornado inexigível. E sem deixar opção, né? Era obrigatório, você não tinha como fugir. Inclusive no caso que você citou, mesmo tendo um na validade, mas que não fosse aquele determinado pela resolução, tinha que atender a lei. Irregular também. Tinha que atender, Então dizer, o Conselho, dentre outros argumentos chulos, porque os carros novos, eles vêm com dispositivo, Nelson, que no incêndio fecha corta o combustível automaticamente. Que beleza. Eles não tinham conhecimento disso? Eles não sabiam disso. Não, e os antigos? Os antigos. Que não têm esse dispositivo. Quer dizer, então, por mais que eles tentem justificar o injustificável. O injustificável, eu acho que eles se afundam mais nesse lamaçal em que o povo, com toda a sua sabedoria, desconfia seriamente de que eles façam as coisas dentro da lei, dentro da ética. Realmente nós estamos manobrados, dirigidos por pessoas de má fé. Mas, Nobel, o Ministério Público, que representa a sociedade, não teria essa condição de estar inquirindo o governo federal? Vamos deixar só a pergunta no ar, que nós temos que fazer um rápido break. TV Com Debate volta daqui a pouquinho. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Convido a todos a assistir o programa Cidadania e Meio Ambiente, um programa focado no desenvolvimento sustentável. Um programa que tem cultura, meio ambiente, negócios, um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, com reprise às quartas-feiras, às 10h30. Um abraço a todos, até lá! A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra. O preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças.
Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Já estamos de volta com o TV Com Debate desta quinta-feira. Antes da gente voltar para a nossa discussão aqui sobre as trapalhadas do CONTRAN em relação à obrigatoriedade do uso do kit, que depois não foi mais obrigado, a obrigatoriedade de se ter um extintor que debelasse chamas dos tipos A, B e C, que também já foi por água abaixo, eu quero falar com você, telespectador, com você, telespectadora, da nona semana, da nona Primavera dos Museus, que é uma iniciativa de todos os museus do Brasil e que até o dia 27, aqui em Santos, o Museu de Arte Sacra vai mostrar um pouco mais da cultura indígena. Então eu vou pedir, aí o Walter está atento, aí está a programação para você dar uma olhada. Como eu falei, esse ano o tema é a civilização indígena, o legado que essa civilização deixou para nós. Infelizmente não foi bem aproveitado, né? Os índios que praticamente foram dizimados do território nacional, os verdadeiros donos da terra. Vale a pena você conhecer, você saber um pouco mais dessa rica cultura indígena. Fica até o dia 27 no Museu de Arte Sacra. Pode ser visitado das 10 às 17 horas. As bilheterias fecham às 4h30. Então você, por favor, chegue até às 16 horas para poder dar tempo de comprar o ingresso e também conhecer as atrações do museu. Entrada R$ 5,00. Vale a pena. Museu é cultura. Prestigie. Senhores, queria mandar também um abraço ao Eduardo Filete, que pela segunda semana consecutiva ganhou o bolão das quartas-feiras que nós instituímos aqui. Inclusive Filete que dá o nome ao bolão, o bolão do Filete. Na próxima quarta-feira nós vamos ter aí já, se o nosso departamento de produção gráfica trabalhar rapidamente, eu acredito que vai trabalhar, nós já teremos uma vinheta sobre o bolão do Filete. Mais uma vez, Eduardo Filete, parabéns, acertou os 3 palpites, lidera o nosso bolão com folga. Nós vamos, na próxima quarta-feira, também atualizar os participantes com os palpites. Senhores, Nelson Rodrigues, gostou do bolão do Filete? Pode participar, nós vamos abrir o WhatsApp para quem quiser participar. Adorei a ideia. Palpitar nas quartas-feiras nas rodadas tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil. A sua pergunta antes do break para o Nobel Soares, você, se quiser repeti-la, audiência rotativa da televisão, quem ligou a televisão agora no TV Com Debate, faça a sua pergunta. Então, nós estamos falando, e você colocou bem, né, que hoje o CONTRAN é uma bagunça, né, pelo que a gente tem visto. E eu coloquei a pergunta para o Nobel no seguinte sentido: o Ministério Público Federal não teria a obrigação de estar abrindo aí uma investigação para saber o que aconteceu, inquirindo o governo federal e especificamente o CONTRAN pelas suas decisões? Perfeito, Nelson. Você abordou uma questão importantíssima. O Ministério Público, ele não precisa ser provocado por um cidadão para tomar alguma medida no seu âmbito. Ele tem o dever constitucional de instaurar inquérito civil e para apurar indícios de irregularidade que tenham sido cometidos. Em qualquer situação no âmbito do governo federal, seria o Ministério Público Federal o órgão competente para iniciar esta apuração, que, a meu ver, deve ser
deve ser promovida assim, porque há indícios de que alguém ganhou e muita gente perdeu. Repito, há indícios veementes de que fabricantes de extintores, estimulados pelo CONTRAN, faturaram milhões e milhões de reais, enquanto milhões de pessoas perderam milhões de reais. Para quê? Para nada. Então, havendo a instauração do inquérito civil público, o Nelson Guto, para apurar se houve realmente, por parte dos órgãos públicos, um envolvimento com dolo ou mesmo culpa, deve haver um processo. Então, seria uma ação civil pública contra a União Federal, promovida pela Procuradoria da República, objetivando investigar por que isso aconteceu e quem ganhou e quem perdeu. Quem perdeu a gente já sabe. Já sabemos. Nós. Agora, quem tem carro, quem ganhou foi o fabricante. Quantos fabricantes tem? Eu perguntaria. Quantos são os fabricantes de radares, por exemplo, né? São 2, 3, é um clube tipo Lava Jato lá. Tipo as empreiteiras da Lava Jato. Isso, seria, sei lá. Então, eu acho que está aí uma proposta, se tiver algum procurador da República. Uma boa sugestão. Nos assistindo, eu acho que a sociedade brasileira vai ficar muito grata pela iniciativa. Que, aliás, a sociedade brasileira está cansada de pagar o pato pela incompetência dos nossos governantes. Além disso, do kit de primeiros socorros, do extintor para chamas tipo ABC, eu queria conversar com vocês a respeito das blitzes da lei seca. Vocês acham realmente... primeiro, antes da pergunta, já passou por uma blitz da lei seca, Nobel? Eu nunca fui parado. Nelson Rodrigues? Nunca fui parado para esse tipo de... Eu também nunca. Então, será que é mais uma medida inócua? Porque eu vejo uma... Primeiro que, não sei se vocês se recordam, aí mais um capítulo nas trapalhadas. Foi criada a lei seca, mas não havia o bafômetro. As polícias não tinham, ou os órgãos, os departamentos de trânsito nas cidades. O carro na frente dos bois. Exatamente. Aí algum gênio lembrou, puxa, mas tem que ter... Alguém vai fabricar e vai ganhar, né? O equipamento para se medir se realmente o cidadão está alcoolizado ou não. Mas aí um outro gênio disse, não, mas não precisa do bafômetro. O exame clínico ali na hora já vai detectar que o sujeito está ou não. Mas aí o exame clínico tem que ser feito por um médico. Sim. Mas aí eles argumentavam que o policial teria... Pela experiência, ele poderia estar cambaleando, ele olha para você, olha só, o arbítrio, né? A lei atribui a um agente da polícia a capacidade técnica de dizer se você está ou não alcoolizado. Olha o risco, né, que você se submete, por favor. Né? Não, eu teria que toda a polícia fazer um curso na medicina. Uma medicina legal, né? Ou seja, pega os médicos do Mais Médico e põe nas blitz. Coloca os cubanos nas blitz para ver se as pessoas estão alcoolizadas. É uma ideia. Né? Se não tiver alcoolizado, ganha um charuto cubano de brinde. Exatamente. Quer dizer, excelente ideia. São medidas que, se dissesse... e uma outra coisa, não tem gente para fiscalizar. Exatamente. Não tem equipamento, não tem o bendito bafômetro para dizer, e a outra atestar coisa, que o cara está alcoolizado. A outra crítica que eu faço é o seguinte: o limite que ele estabelece de dosagem alcoólica é tão ínfimo e nivela todos. Você pode ter ingerido uma cerveja ou duas, está plenamente lúcido, depende do organismo de cada um de nós. Tem pessoas que nem precisa, basta cheirar uma bebida já está desorientado. Não é o caso, isso não pode ser. Dizem que se você comer um bombom exatamente com licor, já acusaria. Acusa, porque tem álcool, licor. Não tem sentido. Eles tinham instituído um mínimo mas de depois dosagem alcoólica. Aí começaram a fazer esse questionamento. Baixaram mais, para pegar mais gente. Se eu comer um bombom, se você comer um bombom, você vai ter que ficar 2 horas sem dirigir. Quarentena, né? Porque se você passar pela fiscalização, você vai... tá enquadrado da mesma forma que um cara que tomou meio litro de uísque. Porque aquele bombom vai deixar você com as faculdades mentais, né? Sem condição de dirigir. Seus reflexos. E mais, senhores, enxaguante bucal que tinha álcool, algumas pessoas que tinham acabado de fazer a limpeza da higiene, do enxaguante
Pronto. bucal e passaram pela blitz, foram enquadrados como se estivessem alcoolizados. Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo. Então, o que se pode dizer? Que é tudo feito na base da provisoriedade. Aqui, o que é que dá impacto? Por exemplo, a segurança pública no Brasil está uma desgraça. O molecado está matando, está fazendo arrastão, mãe matando filho. Olha, está uma confusão danada. Não há como, você não consegue obter dos órgãos de segurança pública segurar esse crescimento assustador da criminalidade no país. Então, eles criam essas medidas para pegar quem? Motorista. É um ou outro irresponsável. Eu não posso admitir que a maioria dos motoristas sejam tão irresponsáveis de dirigir alcoolizado. Um ou outro, à noite, sai de uma boate, do barzinho, você vira com um amigo, mas está à luz, de repente, passa a ter a infelicidade de ser pego numa blitz, aí será preso, humilhado, achincalhado. Então, eu acho que existe nessa medida um excesso de zelo. Eu defenderia o fim dessa blitz. E outra coisa, ninguém pela Constituição é obrigado a se submeter, essa a pergunta que eu ia fazer. A se submeter a fazer teste de bafômetro, porque você não é obrigado a fazer prova contra você mesmo. Se o sujeito for parado numa fiscalização da lei seca, ele se recusando, qual o procedimento? Até é bom que você esteja aqui, que você é advogado, porque às vezes existe uma truculência por parte da autoridade, coagindo, ameaçando. Não, tem que fazer. Qual que é a orientação? Ele pode dizer que você desobedeceu a ordem legal de funcionário por desacato ou desobediência. Levaria você até a delegacia. Faz um BO. Vamos agora chamar o médico para tirar isso seu sangue. Não vou aceitar. É lesão corporal contra mim. Eu não vou autorizar. Então, fica aquilo dito pelo não dito. Aí os legisladores, que estão sempre preocupados em prejudicar os seus eleitores, ampliaram, estão sempre preocupados, infelizmente é isso. Basta ver que o artigo 105 desse Código de Trânsito Brasileiro é que permite que o CONTRAN toda hora inove em exigências absurdas. Inove entre aspas. Crie obrigações, porque o artigo 105... Dá plenos poderes ao CONTRAN de fazer o que ele quiser. Absoluto. Olha aqui o que diz, senhores telespectadores. Artigo 105 do Código de Trânsito, cujo relator foi o deputado Beto Mansur. Na época, o Cassiano também aprovou isso, tá? São equipamentos obrigatórios dos veículos, vírgula, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Quer dizer, entre outros a serem estabelecidos. Aqui fala que os tais veículos de passageiro, terá que ter alguns equipamentos, mas deixa o CONTRAN autorizado, legitimado, a seu bel prazer, criar o que eles quiserem. E é norma, porque está amparado pelo Código de Trânsito. É um absurdo. Então, é um cheque em branco, não é isso que se chama? Partindo desse raciocínio do cheque em branco, por exemplo, se amanhã os conselheiros do CONTRAN acordarem e olharem pela janela e disserem: eu acho que todos os carros devem voltar a ter pneu faixa branca. Pronto. E vamos baixar isso. Todo mundo seria obrigado, em tese, a comprar pneu faixa branca. Faixa branca, Depois e agora não é faixa branca. Aí eles, não, olha, faixa branca dá muita confusão, tem que ser faixa amarela. Amarela, para chamar a atenção. Tem que comprar faixa amarela. Pela redação que eu acabei de ler, é possível. Mas é um absurdo. Mas foi absurdo criar o kit curativo. Primeiro socorro. Kit curativo. Eu acho que fica melhor. Mais apropriado. Exatamente. É o kit curativo. Se você caiu, ralou o joelho, passa ali o produto. Quebrou o braço. De novo. Quebrou o braço, põe um adesivozinho no braço, né? Pronto. Exatamente. Um band-aid. Exatamente. Né? Mas, então, essas leis feitas para atender, muitas vezes, interesses mesquinhos, terminam por criar dificuldade na sua aplicação e arbitrariedade por parte de agentes públicos que não têm um compromisso com a seriedade e com a segurança jurídica, que é isso que eu queria dizer. O povo brasileiro tem o dever de obedecer às leis emanadas de seus órgãos competentes. E os órgãos competentes fazem regras dessa natureza. Então, eu queria fazer uma parte, né, nessa questão sobre o que eu chamaria da ineficácia da lei. A ineficácia da lei em relação a uma determinada lei que
você não tem possibilidade de ter um agente de trânsito ou um policial em cada esquina para auferir se o motorista está alcoolizado ou não. Por exemplo, Você não tem condição de fazer blitz todos os dias. Em todos os lugares, todos ou nos os mais lugares, né? estratégicos. Tanto é verdade dessa ineficácia que a gente continua vendo constantemente nos jornais, em várias partes do país, inclusive aqui em Santos, particularmente, acidentes cujos motoristas estavam alcoolizados, né? Então, significa o quê? Que a legislação não tem condição, na ampliação dessa fiscalização. A administração pública não tem e condição o que de decorre? dar eficácia à legislação que ela mesmo faz. E o que decorre disso? É, mais uma vez, colocar o carro na frente dos bois. Antes da legislação, tem que ter educação no trânsito, educação do motorista, para que ele entenda o que ele deve e não deve fazer. Tocou na ferida, Nelson, agora. Nelson falou tudo. Quando a gente não educa no trânsito, não adianta você ter uma legislação, porque ela não é cumprida por falta de você incorporar culturalmente, né, aquela consciência do cidadão em relação à sua postura no trânsito. Hoje você vai atravessar uma rua, normalmente, se a pessoa vai atravessar a rua inadvertidamente, até de forma bastante errada, sem mensurar a distância que o veículo está vindo... E fora da faixa de segurança. E fora da faixa, mesmo assim, muitas pessoas se arriscam. O motorista brasileiro, em geral, em vez de reduzir a velocidade, ele faz o contrário. Ele acelera. Para tirar uma fina da pessoa que parece que ele quer punir a pessoa que está atravessando errado, mesmo que isso importe na possibilidade de matá-la. Sim. Né? Ele corre o risco. Ele corre esse risco. Correndo para isso, né? Então, é um absurdo. Quer dizer, falta educação para quem vai atravessar a rua, falta educação para quem dirige o automóvel, né? E ainda mais da faixa viva, que tem pessoas, que eu já vi inúmeras vezes, Nobel, estende a mão, mas estende a mão e continua atravessando a rua. Ela não espera, aí o pedestre também é abusado. Falta educação. Por exemplo, você está dirigindo atrás de outro veículo. Certo. O da frente, por exemplo, supostamente, viu o sujeito estender a mão. Só que ele não estendeu e esperou o carro para ele, já vai avançando. Ora, o veículo de trás não está vendo a pessoa. Não está preparado. Não, ele não vê mesmo, não dá para ver, porque tem um carro à sua frente. Não há tempo hábil. O carro da frente para instantaneamente, porque o indivíduo irresponsável atravessou sem esperar que o carro parasse, que eu acho que ele tem que dar sinal e esperar o trânsito. Pelo menos uns 30 segundos, né? Ah, parou, beleza. Então, subitamente, ele avança na faixa, sem tempo para aquele condutor parar, o de trás vem, bate na traseira. Então, existe... Eu outro dia discuti aqui no seu programa, está faltando alguma sinalização nessa faixa viva, porque ela pode se tornar uma faixa de mortes, em vez de viva. Mas eu queria, antes de encerrar o seu programa, faltam 8 minutos, né? Temos tempo ainda. Dá tempo? Eu queria analisar um fato recente, Nelson, que foi a determinação do Supremo Tribunal Federal acerca daquela denúncia contra a senadora... E ex-ministra da Dilma, Grace, né? Gleisi Hoffmann. É um nome que não é muito nacional, mas... Santa Catarina. De Santa Catarina. Essa moça, muito simpática, inclusive, ela, em conluio com um ex-vereador do PT, teria, segundo denúncias, recebido algumas propinas aí, nesse escândalo que está sendo investigado lá em Curitiba pelo juiz Moro, né? Sérgio Moro. Mas você acredita nisso? Não. A Gleisi Hoffmann, aquela moça tão bonita. Tão bonita, ela jamais, né? Nem ela, nem o marido dela, que foi ministro também, né? Paulo Bernardo, jamais. Planejamento. Jamais eles iriam colocar a mão num lamaçal desse, né? Nem a gente acredita. Tão limpinha, né? Tão limpinha. Eu acho que você está exagerando. Bom, mas tem um agravante aí nessa situação. Não é só o fato dela ser acusada ou estar sob suspeita de receber propina, né, Nobel? Então, Guto, telespectador, Nelsinho, veja só o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é ele competente e não o juiz do Paraná para investigar a senadora porque ela tem foro privilegiado. Perfeito. É verdade. O deputado federal, o ministro, o presidente da República é o Supremo que pode julgar. Correto. Em primeira e última instância. Mas acontece que ao retirá-la das investigações lá no Paraná, o Sérgio Moro,
veio para o Supremo. Sabe quem é que vai relatar o processo dela? Por favor. Por favor. Ela é do PT, né? Ela é do Partido dos Trabalhadores. Pois é, o ministro do PT, do Supremo, o Toffoli. é o relator. Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, que foi advogado do Partido dos Trabalhadores? Exatamente. Ah, que coincidência. Ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores, recebeu cargos em comissão do Lula durante muito tempo, sem concurso, tentou fazer concurso para juiz, foi reprovado em todos, mas hoje ele ostenta o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e do Eleitoral também. Ele é presidente até do Tribunal Superior Eleitoral. Lá no Código de Processo Civil, os advogados onde convivem comigo, juízes, promotores que estejam nos assistindo, tem uma disposição que diz o seguinte, que fica impedido de atuar no processo o juiz ou perito que tem amizade ou inimizade com a parte, né? Perfeito. E eu pergunto, um advogado do Partido dos Trabalhadores, que hoje, por acaso, por acidente, é ministro do Supremo. Uma coincidência. É coincidência. Ele teria, a pergunta que faz é assim, ele teria isenção, que é um requisito essencial para quem julga, ele teria isenção ao julgar a sua companheira, a Grace, a senadora Grace? É lógico que não. Então, caberia a ele, segundo a lei, arguir que ele se considera impedido, isso por uma questão ética. Perfeito. É o mínimo que se espera de um juiz, qualquer que seja, qualquer instância, de um magistrado, ele declarar, olha, desculpe, mas eu não vou aceitar o cargo de relator, porque eu atuei no PT toda a minha vida, se estou aqui, devo ao PT, né? Tudo que eu tenho na vida é o PT. Como ela é do PT, eu não me sinto à vontade para ser o relator do processo. Mas ele é o relator. E ele não se manifestou? Ele não declinou o seu impedimento. Então, o que é que eu sugiro aqui? Que qualquer partido com assento lá no Congresso Nacional apresente essa impugnação contra o relator, entendeu? Contra o relator. Argua a suspeição do relator. No mínimo, né? É o nome que chama suspeição, o nome técnico. Ele é suspeito porque aí conta todo o histórico dele, não é público e notório, não precisaria provar. Exatamente, né? Não precisava nem chegar a esse nós ponto. Conhecemos, para que haja mais respeito à justiça. As pessoas não estão mais, Nelson, acreditando no Poder Judiciário. Era um dos pilares da sociedade, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Igreja. Hoje está ruim, porque depois de tantos escândalos, juiz vendendo sentença para soltar traficante, um desembargador aqui que você viu, não sei se você acompanhou, ganhou uma nota preta para soltar um traficante. Ministro que é levado por critérios políticos e ele foi advogado do partido cujo senadora está sendo investigado por ele. Dá para acreditar? Não vai dar. Aliás, por favor. E como exemplo, tem na época do impeachment do Collor, o primo dele, que foi indicado pelo próprio presidente Collor, ex-presidente Collor, ele se julgou impedido na ocasião. Celso Mello. Marco Aurélio de Mello, né? Marco Aurélio de Mello. Marco Aurélio ou Celso Mello? Marco Aurélio, que é primo do Collor. Primo do Collor. Recentemente se aposentou. Isso. Não, Marco Aurélio não está aposentado. Marco Aurélio ainda está? Tá, ele não aposentou não. Não, mas eu digo assim, o Nelson colocou aquilo que eu estou colocando aqui. Para o Toffoli, Dias, meses Toffoli, o Marco Aurélio de Mello, que é primo do Collor, pode continuar. Se colocou impedido no julgamento do impeachment do Collor. Tá vendo? Não é bonito isso? E aí você tira qualquer tipo de suspensão não dá, né? em relação à decisão do aí você julgamento. Vai ficar faltando um ministro. Não, convoca do superior, que o regimento do Supremo fala, quando precisar, convoca um para resolver aquele caso. Que poderia... Não é suplente, é um ministro com assento no STJ, que é o tribunal abaixo, é convocado para aquele julgamento. Suprir aquela vaga. Aliás, senhores... Dada o impedimento. Eu acho que ele foi muito ético e extremamente ético. Todo o respeito. Extremamente. E é o que eu espero, o povo brasileiro espera do Dias Toffoli. A respeito do que você colocou em relação à justiça, eu ouvi de um amigo meu que ele colocou uma coisa que é para se pensar. Ele falou, olha, é difícil confiar na justiça porque ela está vendada. Como é que a gente vai confiar numa
na justiça vem, ela não está vendo quem está certo, quem está errado. Daria para confiar se ela de fato fosse vedada, que não olhasse a quem vai julgar, mas julgasse de acordo com a lei. O problema é que sempre tem um jeitinho que escapa ali de um lado. E aí eu comecei a pensar e realmente faz sentido. A justiça tinha que estar com os olhos bem abertos para saber quem faz errado e quem faz certo para poder decidir. O significado é que você, para julgar, você não pode olhar a quem. Então, é como se não estivesse visualizando quem é o beneficiário daquele julgamento, quem é o acusado. Então, fecha-se os olhos e vamos aplicar cegamente a lei. Mas só diante só que às vezes eles enxergam de um olhinho assim. Aquela venda não estava tão escura como deveria. Perfeitamente. Então, existe uma... Penso eu que o Brasil precisa... assim, e agora? O que está acontecendo de ontem para cá? Foi tanto acordo, tanta reunião, até hoje não sabe quais ministérios ficarão com o PMDB, quais serão extintos, para poder manter a governabilidade da Dilma e aprovar as medidas dela. E eu vejo que eles, o Congresso, os deputados, senadores, fizeram aquele barulho todo, olha, aprovou pauta bomba aí, explode, incendiária, depois volta tudo atrás, claro. Basta que ela acene com alguma coisa que nós pagamos. Se recebe. Nós pagamos para que ela possa comprar os caras. Esse partido é sério? Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. O que compra e o que se vende. Ambos. É uma situação muito difícil. Muito difícil. Bom. Senhores, o programa de hoje foi muito bom. Nós vamos para as nossas considerações finais. Nelson Rodrigues, muito obrigado. Obrigado. Não falamos aqui do dia sem carro. O dia sem carro. Mas vamos falar do dia sem extintor. Falamos do dia sem extintor e do dia sem kit de primeiros socorros. Vamos voltar a essa pauta. Muito obrigado, Nelson Rodrigues. Obrigado, Nobel Soares, muito obrigado pela sua sapiência, pelo seu conhecimento em relação às coisas, às leis do trânsito. Foi muito instrutiva a sua participação. Volte mais vezes. Muito obrigado. Boa noite. Eu é que agradeço o privilégio de estar entre vocês, tá bom? Muito obrigado e estarei sempre à disposição. Você, telespectador da TV Com, muito obrigado pela sua audiência. O TV Com Debate volta amanhã, às 19 horas, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Um grande abraço, boa quinta-feira e até amanhã.